Você acabou de tomar a decisão mais corajosa e mais perigosa da sua vida. E agora o celular vibrou. Uma mensagem curta, sem remetente identificado. 3 palavras que você já sabe o que significam. E que confirmam o que você mais temia. Eles sabem. Não demorou nem 48 horas. Você está sentado num cômodo que não é o seu, num endereço que ninguém deveria saber, olhando para essa tela com um frio no estômago que vai muito além do físico. Esse é um momento. Um momento que você ensaiou na cabeça centenas de vezes e que agora que chegou, parece completamente diferente de tudo que você imaginou. Se você fica até o final desse vídeo, você vai entender o que acontece com quem decide sair de uma das organizações mais estruturadas do crime organizado brasileiro, o PCC. O que essa decisão realmente custa e se existe saída real, ou se marcado é marcado para sempre. Antes da resposta, você precisa entender o que te trouxe até aqui, porque ninguém chega nesse ponto de uma hora para outra. A decisão de sair do PCC não nasce num dia. Ela vai sendo construída em silêncio absoluto, por dentro, enquanto por fora você continua funcionando normalmente, por semanas, por meses, até que o peso do que você carrega por dentro fica maior do que o medo do que está do lado de fora. E foi exatamente nesse ponto que você chegou. Ontem à noite. Você entrou com 20 anos. Não foi convite formal, foi absorção gradual. O bairro já era território. As pessoas ao redor já faziam parte. A linha entre estar próximo e fazer parte foi cruzada tão suavemente que você nem sentiu o momento exato. E uma vez dentro, a estrutura se fecha ao redor de você com uma naturalidade que assusta mais do que qualquer ameaça direta. O PCC não é o que a maioria imagina de fora. É organizado, tem regras claras, tem hierarquia que funciona, tem um código que, dentro da lógica do sistema, faz sentido. E é exatamente essa coerência interna que prende. Não só o medo, a sensação de que existe uma ordem, um propósito, um lugar definido para você nessa estrutura. Por anos, você cumpriu, executou, subiu devagar, ganhou confiança de quem precisava confiar em você. E por um tempo, seja honesto, funcionou. Pagava conta, dava status, oferecia proteção no ambiente onde proteção é recurso escasso. Mas algo foi mudando. Não de uma vez, como sempre, devagar. Você começou a ver coisas que não conseguia mais ignorar. Pessoas sumindo, ordens que cruzavam linhas que você pensava que não cruzaria. O custo humano de decisões tomadas em cima de você, não por você. E uma pergunta que começou pequena e foi crescendo até ocupar todo o espaço. Até quando? Você já sentiu isso? Aquele momento em que uma pergunta que você tentava calar se recusa a ficar quieta. A decisão de sair começou concretamente há 3 meses, não em voz alta, dentro da cabeça, em silêncio absoluto. Porque no ambiente do PCC, pensar em sair já é risco. Não existe espaço seguro para verbalizar essa ideia, nem para insinuar. A lealdade é monitorada não só por ação, por postura, por energia, por pequenas inconsistências no comportamento que os mais experientes leem com uma precisão que intimida. Você aprendeu a manter a máscara com uma disciplina que custou mais do que qualquer outra coisa nesse processo. Por fora, igual. Presente, funcional, confiável. Por dentro, calculando cada detalhe da saída possível. Quem podia saber, quem não podia saber de jeito nenhum, onde ir, quanto tempo você teria antes de ser notado, que tipo de saída, geográfica, de contato, de rotina, precisaria acontecer de forma simultânea para ter alguma chance real. Consultou com extremo cuidado casos de outras pessoas que tinham saído. A maioria das histórias não terminava bem, mas havia exceções. Poucas, mas reais. E você se agarrou nessas exceções como se fossem fatos científicos, porque precisava de alguma evidência de que o que você estava planejando não era suicídio disfarçado de coragem. A saída aconteceu há 48 horas. Você se moveu. Quebrou o padrão de rotina de forma calculada e, por um momento, breve, frágil, achou que tinha conseguido sair sem deixar rastro, até o celular vibrar. A mensagem do celular tem 3 palavras. Você lê de novo, e de novo, como se relendo pudesse mudar o significado. Não muda. Você está marcado, e eles querem que você saiba que sabe. Não é ameaça impulsiva, é comunicação calculada. É o sistema dizendo, nós vemos você, nós sabemos onde você está, e você vai entender o que isso significa.
A primeira reação é física. O corpo responde antes da mente. Adrenalina, frio nas mãos, visão que estreita. Você já sentiu isso antes em situações de risco, mas dessa vez é diferente. Dessa vez o risco não é externo, é consequência direta de uma escolha que você fez. E isso carrega um peso específico. Você respira. Força o cérebro a funcionar além do pânico, porque pânico mata mais rápido do que ameaça. Ele paralisa, e paralisia é o pior estado possível quando você precisa se mover. Começa a pensar em quem pode ter vazado. Por que alguém vazou? Saída de 48 horas não é rastreada por acaso. Alguém falou ou alguém percebeu algo que você pensou ter escondido bem. E essa segunda possibilidade é mais assustadora do que a primeira. Porque se foi percepção, se a leitura deles sobre você foi boa o suficiente para captar o que você escondia, então o quanto eles sabem vai muito além dessa mensagem. Você precisa tomar uma decisão agora. Ficar parado é risco. Mover sem plano é risco maior. Você pensa nas pessoas que ama, não de forma sentimental, de forma estratégica e dolorosa ao mesmo tempo. Porque estar marcado não significa só risco para você, significa risco para quem está associado a você. Família, alguém próximo que não tem nada a ver com esse mundo, mas que pode ser usado como pressão. Essa é uma das ferramentas mais antigas e mais eficazes de controle, o afeto como vulnerabilidade. Você passou anos vendo isso aplicado em outros, agora é você do outro lado. A tentação de ligar para avisar é enorme, mas ligar cria rastro, ligar pode expor localização. Ligar pode colocar em risco exatamente quem você quer proteger. Você fica com o telefone na mão por minutos que parecem horas, num dos silêncios mais pesados que já viveu. Não liga, guarda o impulso, porque disciplina emocional agora não é frieza, é proteção. Casos documentados de pessoas que saíram de organizações criminosas estruturadas mostram que os primeiros dias são os mais críticos. O sistema testa antes de agir. Manda sinal para ver a reação, para medir o grau de pânico, para avaliar se a pessoa vai se entregar, vai recuar ou vai desaparecer de forma eficaz. Sua reação nas próximas horas define muito do que vem depois, e você sabe disso. Então você respira fundo, fecha o telefone e começa a pensar no próximo movimento com a cabeça mais fria que consegue reunir nesse momento. Você decide se mover, não impulsivamente, com o mínimo de lógica que a situação permite. Troca de localização. Deixa o aparelho anterior para trás, ele já está comprometido. Contata, através de um canal que preparou semanas atrás para exatamente essa possibilidade, uma pessoa fora do seu círculo habitual. Alguém que existe num mundo completamente paralelo ao seu, que não tem nome nesse meio, que você cultivou esse contato com cuidado justamente para esse momento. Essa pessoa não faz perguntas, abre uma porta, literalmente, e você entra, molhado, exausto, com o sistema nervoso no limite, mas você entra. Nas próximas horas, num quarto que não tem nenhuma associação com quem você era até 72 horas atrás, você começa a entender o tamanho real do que está vivendo. Não é só fuga geográfica, é ruptura total de identidade. Você está deixando de ser quem era de forma abrupta, forçada, sem transição. O nome que usava nesse mundo não pode mais usar. Os contatos que tinha não pode mais acionar. Os padrões de comportamento que eram seus precisam ser substituídos por outros imediatamente, porque qualquer hábito antigo é rastro. Você está, pela primeira vez na vida adulta, completamente sozinho de um jeito que vai além da solidão comum. É a solidão de quem saiu de um sistema total sem ter ainda chegado em nenhum outro lugar. O meio do caminho mais perigoso que existe. Aqui está o que você precisa entender e que pouquíssimas pessoas de fora sabem. Sair do PCC não é impossível, mas exige um nível de planejamento, suporte e ruptura que vai muito além do que a maioria imagina. Existem casos documentados, existem organizações, poucas, discretas, que trabalham em zonas de enorme risco que apoiam esse processo. A pastoral carcerária, programas de proteção a testemunhas, redes de apoio vinculadas a igrejas e ONGs em regiões específicas do Brasil já auxiliaram pessoas nessa situação. Não com garantia, com possibilidade. E possibilidade, quando você está marcado, é tudo. O que determina o sucesso de uma saída como essa não é sorte,
é velocidade de ruptura e qualidade do suporte externo. Ruptura lenta demais dá tempo para o sistema te localizar. Suporte fraco demais não sustenta a reconstrução. Os casos que deram certo, e eles existem, têm em comum duas coisas. A pessoa cortou tudo de uma vez sem negociação, sem tentativa de saída gradual, e tinha pelo menos uma pessoa do lado de fora que entendia o tamanho do que estava acontecendo e não recuou. Você tem essa pessoa? Essa é a pergunta mais importante que existe para você agora. Não o próximo endereço, não o próximo passo tático. Quem está do seu lado que não vai recuar quando entender o tamanho disso? Porque esse alguém pode ser a diferença entre uma estatística e uma história de reconstrução. E aqui está a grande entrega, a resposta que eu prometi no primeiro minuto. Marcado não significa sentença automática, significa urgência máxima. Existe uma diferença real entre os dois, e essa diferença é o espaço onde a saída acontece. O sistema do PCC, como qualquer organização, opera com lógica de custo-benefício. Uma saída que não ameaça a estrutura, que não carrega informação sensível, que não representa risco de delação, tem um grau de atenção diferente de uma saída que representa a ameaça direta. Não estou dizendo que é seguro, estou dizendo que não é binário. E entender essa nuance pode mudar a estratégia. Casos reais de pessoas que saíram, alguns documentados por pesquisadores como Camila Dias e outros especialistas em crime organizado brasileiro, mostram que a janela de saída existe, mas é estreita e exige movimento imediato e coordenado. Proteção geográfica real, não mudança de bairro, mudança de estado ou de país quando possível. Corte de comunicação total com qualquer contato anterior. Construção de nova identidade social, não necessariamente documental, mas comportamental e relacional. E tempo. Tempo em que você permanece invisível até que o nível de atenção sobre você diminua. Isso acontece, não rapidamente, mas acontece. Você não é o único alvo. O sistema tem outras prioridades e invisibilidade sustentada é a ferramenta mais poderosa que você tem agora. Horas depois da mensagem, você está num lugar diferente, fisicamente e internamente. O pânico inicial deu lugar a algo mais frio e mais funcional. Não porque o perigo diminuiu, porque você decidiu que pânico não é ferramenta útil agora. E essa decisão de transformar medo em ação calculada é a primeira evidência real de que você tem o que precisa para atravessar isso. Você começa a fazer um inventário mental. O que sabe que pode comprometer você? O que sabe que pode proteger você? Quem, fora desse mundo, ainda enxerga você como pessoa e não como função. Esse inventário é mais valioso do que qualquer recurso material, porque reconstrução começa com o que você tem, não com o que você perdeu. E você tem mais do que parece nesse momento. Você tem a decisão que tomou, que foi a mais difícil e a mais corajosa da sua vida. Você tem a clareza de que o caminho de trás não existe mais, e isso, por mais assustador que seja, remove uma opção que antes te paralisava. Você tem, em algum lugar ainda não completamente apagado, uma versão de você mesmo que existe fora desse sistema, que tem nome próprio, que tem memória antes disso tudo, que tem, mesmo que enterrada a fundo, uma ideia de como seria existir de forma diferente. Essa versão é o material de construção. Tudo começa com ela. Você está marcado. Isso é real. O perigo é real. O custo do que você decidiu é real e vai ser cobrado de formas que você ainda não consegue prever completamente. Mas você tomou a decisão, e decisão tomada com consciência do custo é completamente diferente de decisão tomada por impulso. Você sabia o que podia vir, e foi assim mesmo. Isso não é loucura, é a coisa mais lúcida que você já fez. O que vem agora não é simples. Vai exigir de você um nível de disciplina, paciência e reinvenção que vai além de tudo que qualquer outro desafio te pediu. Mas existe do outro lado. Existe vida do outro lado. Existe gente que atravessou isso e está aqui para contar. Poucos, mas existem. E cada um deles começou exatamente onde você está agora, num quarto que não é o seu, com uma mensagem no celular que confirmava o pior, decidindo se ia paralisar ou se ia se mover. Você está se movendo. Continua. Se esse vídeo chegou em você de um jeito que foi além do entretenimento, se tocou algo real, se te fez pensar em alguém, se acendeu uma pergunta que você não estava esperando,